A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez ao nosso Senhor Jesus o Cristo por se fazer presente aqui conosco em mais uma live, através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo por trazer cada um de vocês, ovelhas amigas do Senhor Jesus o Cristo, sejam todas muito bem-vindas com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de cada uma de vocês. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós trabalharmos com essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você. Oi? Glórias e aleluias. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, João, capítulo 15, versículo 15, e vejam os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @as_sem ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus o Cristo, e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 100 rebanhos, ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que sempre houveram sorteios, nos livros de Atos capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico capítulo 16, com foco no versículo 8 ao 10, 1 Crônicas capítulo 24 e capítulo 26, Neemias capítulo 10, com foco no versículo 34, e Neemias capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante a nossa live, de segunda a sexta, ao vivo, aqui no @as_sem ovelhas, a partir das 8 horas e 12 minutos, e aos finais de semana, também com reprises, 8 horas e 12 minutos. Vocês estarão recebendo orações também todas as madrugadas após essas lives,
e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta você estar nos seguindo, ou se inscrevendo e deixando nos comentários o seu nome e que você é membro das 100 ovelhas e diga qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12. E estejam entrando em contato conosco através do privado para tirar qualquer uma dúvida após vocês se tornar um membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem ovelhas, que a nossa produção estará consultando o nosso sacerdote para estar solucionando e resolvendo ali as suas dúvidas. E saibam que estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, e você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo agora, neste momento, no @as_sem ovelhas, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. E leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar e dizimar nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30 e 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, o Cristo, vocês também nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais. Para todos que querem se juntar conosco, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. E muita atenção também, todos vocês que são ofertantes e dizimistas nessa obra do Senhor Deus para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor,
seja R$1, seja 1 bilhão, não importa o valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de pedir também às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles toda honra, toda glória, todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, que se faz presente aqui conosco, em mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Sejam muito bem-vindas as ovelhas amigas e fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada uma de vocês. Sejam bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado agora sobre o alto da cabeça até a planta dos pés de cada uma vida aqui presente nessa live, cada lar, cada ambiente, aonde essa live alcançar agora, para que seja destruído todo espírito do mal e toda obra do mal que estiver sobre cada uma vida aqui presente, cada lar, cada ambiente, aonde essa live for compartilhada agora e futuramente nas gravações, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, dizimar e ofertar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Agora estarei apresentando as minhas mãos para darmos início ao sorteio das ministrações. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, libertação, fortalecimento, proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus do Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos, que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada uma vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, aonde quer que essa live alcançar agora, aonde quer que ela for compartilhada agora e futuramente nas gravações. E que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sendo derramado agora sobre o alto de nossas cabeças, até a planta dos nossos pés, queimando e destruindo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que ele seja preso, ele e toda a obra dele. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. E agora, apresentando para todos vocês, mais uma vez, a belíssima coleção dada pelo Senhor nosso Deus, a minha filha Milena, ministradora do @mileofertadim e ministradora também do @Igrejas Benditas
uma coleção belíssima de 12 livros, onde possui o título de Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, onde ela mesma estará informando como adquirir essa belíssima coleção, que é uma grande bênção para todas as áreas e setores de nossas vidas. Milena. Muitíssimo amém. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a todas as chamadas ovelhas de nosso Senhor Jesus, juntas conosco. Abençoados, esses 12 livros vão muito além de um investimento intelectual, pois além de você adquirir e desenvolver a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, o discernimento, o entendimento, seja da área empresarial, política, financeira, seja da área espiritual, ministerial, você também tem a garantia de que tanto a sua vida profissional financeira como a sua vida espiritual, ministerial, já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Pois nós também estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Ou seja, se no seu município tem 10 mil pessoas, no mínimo 200 pessoas estarão sendo contratadas para trabalhar junto conosco. Independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Está gerando mais de 10 milhões de empregos em todo o Brasil, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual ou ministerial. Pois o Evangelho é uma indústria de empregos, do qual o obreiro é digno do seu salário, assim como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 7. E você se tornando um vendedor desses livros, ou comprando esses 12 livros, como você compra? Através do link no comentário fixado, na descrição da live, ou então o link na minha bio do meu canal, @mileofertadim, ou através de nossos vendedores, que você também pode se tornar um. Como se tornar um vendedor? Basta entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar instruindo a cada um de vocês. Você não tem custo nenhum, nem com cadastramento, nem com estoque, nem com logística, nem com entrega. Pois o livro é digital. Você tanto compra ele em qualquer lugar do mundo, como você também pode vender ele para qualquer uma pessoa do mundo. E vocês têm, tanto os que compram os 12, como os que vendem 12, têm a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco, independente da área profissional que você queira se desenvolver. Basta entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar te instruindo. Pois quando a obra verdadeiramente é do Senhor Deus, todos têm a oportunidade não só de serem abençoados, mas de ser uma bênção aí na sua região. Glórias, aleluia, está dado o recado, muitíssima gratidão. Lembrando que na descrição da live está aqui as informações para adquirir essa belíssima coleção, ou através do @mile com 2 L's, Mile Ofertadim, ou @Igrejas Benditas. Também vocês podem estar adquirindo essa excelente coleção dada pelo Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a Milena. E vamos estar sorteando agora o primeiro livro a ser ministrado, lembrando que é uma meditação para todos. Dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, e o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, eu sou somente o canal, o instrumento nas mãos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, que possui 25 capítulos. Lembrando que é uma meditação para todos. 2 Reis, que possui 25 capítulos. E o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade, 2 Reis, capítulo 15. 2 Reis, capítulo 15, é uma meditação para todos. 2 Reis, capítulo 15. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é números, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 7 versículos. Mas você deve interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo, para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde quer que você esteja lendo e meditando no livro e no capítulo escolhido para você na Bíblia Sagrada. Livro de 2 Reis, capítulo 15, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém.
Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até ao dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Ora, os mais atos de Azarias e tudo o que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Azarias com seus pais e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 15 do livro de 2 Reis está escrito assim: o reinado de Azarias de Judá. Azarias é atacado de lepra. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estarei apresentando agora para cada um de vocês mais uma de nossas mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas em nossas igrejas virtuais, onde está escrito assim: muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada uma só das 7 afirmações para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não pode votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine o livro de João, capítulo 9, versículo 31, e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Agora estarei sorteando um dos 100 rebanhos. Estarei iniciando pelos rebanhos de números pares. Então eu peço a cada um de vocês que escolha o número de 1 a 100 para você estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação todos os dias aqui na nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Estarei iniciando pelos rebanhos de números pares. E o primeiro rebanho a receber um livro e um capítulo para a meditação é o rebanho par de número 16 e rebanho 66, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 50, livro de Filipenses. 4 capítulos possui o livro de Filipenses. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Livro de Filipenses, capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho par 16 e do rebanho 66. Filipenses, capítulo 4, para a sua meditação. Filipenses também, capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 15 e do rebanho 65. Livro de Filipenses, capítulo 4, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par aqui, sorteado. Rebanho par de número 42 e rebanho 92, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 66, que é o livro de Apocalipse, que possui 22 capítulos. Livro 66, que é o livro de Apocalipse, que possui 66 capítulos.
22 capítulos. É o número 66, é o número do livro. Apocalipse, capítulo 17, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 42, do rebanho 92, Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 18, para quem escolheu ser parte do rebanho par, do rebanho ímpar, 41, e do rebanho 91. Apocalipse, capítulo 18, para a sua meditação. Agora estarei iniciando as ministrações, as 12 ministrações somente no livro de Salmos. Então eu peço a cada um de vocês que meditem somente no seu pensamento, o número de 1 a 12, para no final dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua meditação. Será uma resposta para a sua vida. Algo que você esteja aguardando aí da parte do Senhor Deus. Capítulo 144 é a nossa primeira ministração das 12 ministrações que serão feitas aqui no livro de Salmos durante toda a nossa live. Livro Salmos, capítulo 144, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra, minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o visites. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse capítulo 144 do livro de Salmos está escrito assim: ações de graças pela proteção de Deus. Aleluia. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 34 e rebanho 84, escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo, esteja recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação todos os dias aqui às 8 horas e 12 minutos. Salmos capítulo 115, para quem escolheu ser parte do rebanho par 34 e do rebanho 84, Salmos capítulo 115. Salmos capítulo 116, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 33 e do rebanho 83, Salmos capítulo 116, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 8 e rebanho de número 58, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 63, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8 e do rebanho 58, Salmos capítulo 63 para a sua meditação. Salmos capítulo 64, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7 e do rebanho 57, Salmos capítulo 64 para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações, onde você deve escolher somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos capítulo 49 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 49, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens, na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 49 do livro de Salmos está escrito assim: a vaidade do homem. Aleluia. Voltamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número
46 e rebanho 96. Glórias, aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam bem-vindos, ovelhas do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Salmos, capítulo 92, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 46 do rebanho 96, Salmos, capítulo 92, para a sua meditação, Salmos, capítulo 93, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 45 e do rebanho 95, Salmos, capítulo 93, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par. Glórias, aleluias, gratidão ao Senhor Jesus Cristo por estar presente aqui conosco através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Rebanho par sorteado, rebanho 40 e rebanho 90. Estarão meditando no livro 28, que é o livro de Oséias. 14 capítulos possui o livro de Oséias. Estarão meditando no capítulo Oséias, capítulo 10. Oséias, capítulo 10, para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90, Oséias, capítulo 10. Oséias, capítulo 11, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 39, do rebanho 89, livro de Oséias, capítulo 11, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos. E o próximo capítulo a ser ministrado, dentre os 12 que serão durante toda a nossa live, é o capítulo 68. Salmos, capítulo 68, é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Exultai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome. Exultai diante dele, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, e Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto. Glórias, aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 68 do livro de Salmos, está escrito assim: a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Glórias, aleluias. Agora, abençoados, estarei apresentando para vocês uma mensagem da minha filha, que também é filha do meu marido e apóstolo e sacerdote desse ministério, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Estejam anotando cada livro, cada capítulo, e não deixe de conferir na Bíblia Sagrada. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil.
Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @mileofertadim. Tá dado o recado. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui para ofertar e dizimar. Basta vocês estarem na descrição da live, em algumas redes sociais, vocês têm a informação na descrição da live. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui. E para quem perdeu o início da mensagem, essa live estará salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas, onde vocês poderão estar assistindo novamente, anotando os livros e conferindo, pausando, diminuindo a velocidade, caso necessário, e anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Voltamos aqui ao sorteio dos 100 rebanhos, escolha o número de 1 a 100, e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho par sorteado, rebanho 36 e rebanho 86, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 46, para quem escolheu ser parte do rebanho par 36 do rebanho 86. Salmos, capítulo 46, para a sua meditação. Salmos, capítulo 47, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 35 do rebanho 85. Salmos, capítulo 47, para a sua meditação. Vamos estar aqui sorteando mais um rebanho par sorteado do Senhor Jesus, rebanho par de número 14, rebanho 64, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 25, que é o livro de Lamentações. 5 capítulos possui o livro de Lamentações. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Lamentações, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 14, do rebanho 64. Lamentações, capítulo 2, para a sua meditação. Lamentações, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 e do rebanho 63. Lamentações, capítulo 3, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos.
Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento. Capítulo 75 é a nossa próxima ministração. Salmos, capítulo 75. Escolha um de 1 a 12 e no final receba um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. Salmos, capítulo 75, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Aqui neste capítulo 75 do livro de Salmos está escrito assim: Deus é juiz. Aleluia, louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 6 e rebanho 56, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 69, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 do rebanho 56, Salmos, capítulo 69, para a sua meditação. Salmos, capítulo 70, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55, Salmos, capítulo 70, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 22 e rebanho 72, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 130, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22 do rebanho 72, Salmos, capítulo 130, para a sua meditação. Salmos, capítulo 131, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71, Salmos, capítulo 131, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos. E o próximo capítulo a ser ministrado do livro de Salmos é o capítulo de número 60. Salmos, capítulo 60, é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: Ó Deus, tu nos rejeitaste, ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 60 do livro de Salmos está escrito assim: oração em tempos de guerra. Aleluia. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus. Rebanho par 18 e rebanho 68 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 132, para quem escolheu ser parte do rebanho par 18 e do rebanho 68, Salmos, capítulo 132, para a sua meditação. Salmos, capítulo 133, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 17 e do rebanho 67, Salmos, capítulo 133, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 20 e rebanho de número 60. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de
Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 129 ao 136, para quem escolheu ser parte do rebanho par 20 do rebanho 60, Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 19 do rebanho 69, Salmos capítulo 120, para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 14. Salmos capítulo 14 é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 14 do livro de Salmos está escrito assim: a corrupção do pecador e sua redenção. Aleluia. Vamos agora apresentar para cada um de vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, muito importante para todos. Estejam prestando bastante atenção, anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém.
Gratidão pela presença de cada um de vocês. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui, onde vocês poderão estar assistindo novamente, pausando, anotando os livros e capítulos, e não deixe de conferir na Bíblia Sagrada, para ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco. Em algumas redes sociais vocês vão encontrar as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima de nós. E vamos agora a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 44 e rebanho 94, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 133, para quem escolheu ser parte do rebanho par 44 e do rebanho 94, Salmos, capítulo 133, para sua meditação. Salmos, capítulo 134, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 43 e do rebanho 93, Salmos, capítulo 134, para sua meditação. Agora vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 10 e rebanho de número 60, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluia. Salmos, capítulo 111, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60, Salmos, capítulo 111, para a sua meditação. Salmos, capítulo 112, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9 do rebanho 59, Salmos, capítulo 112, para a sua meditação. Agora voltamos aqui a mais uma ministração, dentre as 12 ministrações que serão feitas durante toda a nossa live. Salmos, capítulo 131, é a nossa próxima ministração, das 12 que serão feitas no total aqui nessa live. Salmos, capítulo 131, vamos a mais uma oração. Lembrando que para continuar recebendo orações, basta vocês se inscreverem ou nos seguir, dependendo das redes sociais a qual vocês estejam nos assistindo agora, pois estamos ao vivo, agora no @as_sem-ovelhas, nas 7 principais redes sociais aqui, ao vivo, desde as 8h12, trazendo uma palavra revelada aqui para o coração de cada um de vocês. Lembrando também que, assim como as orações do livro de Salmos, nossas orações são somente uma introdução, pois uma oração dura no mínimo 1 hora. E para continuar recebendo orações, basta nos se inscrever ou nos seguir, e todos os seguidores, todos os inscritos, todos os ofertantes e dizimistas nessa obra do Senhor Deus para conosco estarão recebendo orações além dessas realizadas durante a nossa live, após essa live, todos os dias de madrugada, de segunda a segunda, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, também de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, tá bom? Vamos então estar iniciando a nossa oração. Glórias e aleluias. Grandioso Senhor dos senhores e Rei dos reis, eu peço que haja em qualquer uma dessas suas ovelhas que estão ligadas conosco em um só Espírito, nessa ministração da sua santa palavra, haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado agora sobre cada umbral de portas, janelas do corpo, da alma e do espírito, em cada lar, em cada ambiente, aonde essa live chegar agora, aonde quer que ela for compartilhada agora e futuramente nas gravações, para que seja destruído todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que estiver sobre essa vida, esse lar, esse ambiente, aonde essa live alcançar, para que o Espírito Santo de verdade liberte todas elas, de toda amarração do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nosso verdadeiro pastor. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo por se fazer presente aqui conosco em mais uma live da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Salmo sorteado aqui dos 12 salmos sendo ministrados aqui na nossa live. Salmos capítulo 131, do versículo 1 ao 3, pois possui somente 3 versículos. Está escrito assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas,
nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse capítulo 131 do livro de Salmos está escrito assim: calma em Deus. Aleluia. Vamos a mais um rebanho par, escolhido aqui, sorteado, escolhido pelo Espírito Santo de verdade. Rebanho par de número 24 e rebanho 74, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 48, que é o livro de Gálatas. 6 capítulos possui o livro de Gálatas. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Gálatas, capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho par 24 do rebanho 74. Livro de Gálatas, capítulo 4, para a sua meditação. Gálatas, capítulo 5, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25 e do rebanho 75. Livro de Gálatas, capítulo 5, rebanho ímpar 23 e rebanho 73, livro de Gálatas, capítulo 5, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 30 e rebanho 80, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Gênesis. 50 capítulos possui o livro de Gênesis. Vamos ver qual o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Gênesis, capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80. Gênesis, capítulo 8, para a sua meditação. Gênesis, capítulo 9, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 29 do rebanho 79. Livro de Gênesis, capítulo 9, para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento e receba no final dessa live um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada para a sua vida. Salmos, capítulo 111, é a nossa próxima ministração. Das 12 ministrações feitas aqui durante toda a nossa live, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui nesse capítulo 111 do livro de Salmos está escrito assim: as obras magníficas de Deus. Aleluia. Vamos a mais um rebanho par sorteado aqui. Rebanho par de número 26 e rebanho 76 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 38, que é o livro de Zacarias. 14 capítulos possui o livro de Zacarias. E o capítulo sorteado é o capítulo de Zacarias, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho par 26, do rebanho 76. Zacarias, capítulo 1. Zacarias, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25, do rebanho 75. Zacarias, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 50 e rebanho 100, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias e aleluias. Salmos capítulo 107, para quem escolheu ser parte do rebanho par 50 e do rebanho 100. Salmos capítulo 107. Salmos capítulo 108, para quem escolheu ser parte do rebanho
ímpar 49, do rebanho 99, Salmos capítulo 108 para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, somente no livro de Salmos, Salmos sorteado, capítulo 150. Salmos capítulo 150 é a nossa próxima ministração. Glórias e aleluia. Salmos capítulo 150, do versículo 1 ao 6, que está escrito assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluias. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nesse capítulo 150 do livro de Salmos está escrito assim: exortação a louvar ao Senhor. Glórias e aleluias, louvado seja sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Atenção agora todos vocês em nossa nova denúncia. Basta você provar que uma só das 10 afirmações é mentira e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais em dinheiro. Prestem atenção, anotem os livros e capítulos e estejam conferindo na Bíblia Sagrada. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho.
pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Muitíssimamente está dado o recado. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vocês que estão chegando agora, ovelhas do nosso Senhor Jesus o Cristo, gratidão pela presença de todos. Lembrando que para ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco, basta vocês estar em algumas redes sociais. Aqui vocês vão encontrar as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através do QR Code aqui acima, tá bom? E lembrando que estarão sendo abençoados no mínimo 100 vezes mais. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 4 e rebanho 54. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 91, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 e do rebanho 54. Salmos capítulo 91 para sua meditação. Salmos capítulo 92, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 3 e do rebanho 53. Salmos capítulo 92 para sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par aqui sorteado, que é o rebanho par de número 12 e rebanho 62, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 51, para quem escolheu ser parte do rebanho par 12, do rebanho 62, Salmos capítulo 51 para a sua meditação. Salmos capítulo 52, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 11, do rebanho 61. Salmos capítulo 52 para a sua meditação. Agora vamos às 12 ministrações, somente no livro de Salmos. Salmos capítulo 143 é a nossa próxima ministração. 143, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Aqui nesse capítulo 143 do livro de Salmos, está escrito assim: súplica por libertação.
Glórias, aleluias. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 38 e rebanho 88, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 4, que é o livro de Números. 36 capítulos possui o livro de Números. Vamos ver qual é escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade. Livro de Números, capítulo 14, para quem escolheu ser parte do rebanho par 38 e do rebanho 88. Livro de Números, capítulo 14, para a sua meditação. Números, capítulo 15, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 35 e do rebanho 85. Livro de Números, capítulo 15, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 2. Rebanho 2 e rebanho 52 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 48, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52. Salmos, capítulo 48, para a sua meditação. Salmos, capítulo 49, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51. Salmos, capítulo 49. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo sorteado é o capítulo de número 26. Salmos, capítulo 26, é a nossa próxima ministração. Salmos, capítulo 26, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 26 do livro de Salmos está escrito assim: apelo do justo. Aleluia. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 28 e rebanho 78, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 124, para quem escolheu ser parte do rebanho par 28 do rebanho 78. Salmos, capítulo 124. Salmos, capítulo 125, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 27 do rebanho 77. Salmos, capítulo 125, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 32 e rebanho 82, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 153 ao 160, para quem escolheu ser parte do rebanho par 32 e do rebanho 82. Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81. Salmos, capítulo 121, para a sua meditação. Agora vamos à 12ª e última ministração das 12 ministrações no livro de Salmos, ao qual o próximo capítulo sorteado é o capítulo 15. Salmos, capítulo 15, é a nossa próxima ministração aqui do livro de Salmos, do versículo 1 ao versículo 5, pois possui somente 5 versículos, e está escrito assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 15 do livro de Salmos está escrito assim: o cidadão dos céus. Aleluia. Vamos aqui ao último rebanho
par sorteado, que é o rebanho par 48 e rebanho 98, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 29, que é o livro de Joel. 3 capítulos possui o livro de Joel. Vamos ver então qual o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade. Livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 48 e do rebanho 98. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 47 do rebanho 97. Joel, capítulo 3, para a sua meditação. Agora, vamos à ministração das 12 o sorteio das 12 ministrações, onde eu pedi que todos meditassem somente no seu pensamento, o número de 1 a 12, para estar recebendo um capítulo do livro de Salmos. Lembrando que o primeiro livro sorteado, 2 Reis, capítulo 15, é uma meditação para todos. 2 Reis, capítulo 15, é uma meditação para todos. Para você que pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 12, capítulo 144 é a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Se você pensou no número 11, capítulo 49, é a palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua meditação. Para você que pensou no número 1, capítulo 68 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 3, capítulo 75, é a palavra do livro de Salmos, revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 4, capítulo 60 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 9, capítulo 14 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 10, capítulo 131, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 8, capítulo 111, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 7, capítulo 150, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 5, capítulo 143, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 6, capítulo 26 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 2, capítulo 15 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que quer reconhecer e confessar ao Senhor Jesus o Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito, declare abaixo nos comentários a seguinte frase: eu, escreva o seu nome, reconheço e confesso o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E continue, assim que você puder, entre no seu quarto ou no lugar reservado onde você possa ficar em particular com o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, e abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, e leia em voz alta, de joelhos, o capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Faça a seguinte leitura: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E de joelhos ainda continue a oração: Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. E liste para o Senhor Deus, fale para ele todos os seus jugos pesados que você está carregando nesse momento, seja na área da saúde, seja na área profissional, na área familiar, na área sentimental, na área espiritual. Aonde você estiver passando alguma tribulação, fale para ele, desabafe e continue a oração: Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve.
e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E esteja meditando no livro de Mateus, capítulo 10, onde o Senhor Jesus afirma. Volte na próxima live, né? Onde o Senhor Jesus afirma em Mateus capítulo 10, todo aquele que me confessar diante do homem que está na terra, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. E todo aquele que me negar diante do homem que está na terra, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Então faça-se cumprir essa palavra em sua vida. Mateus capítulo 10. Volte na próxima live para estar confessando o Senhor Jesus publicamente. Eu agradeço muitíssimo a presença de todas as ovelhas do nosso Senhor Jesus, o Cristo, até aqui que estão conosco desde o início, vocês que chegaram depois e todos que vão chegar e também futuramente nas gravações. Muitíssima gratidão pela presença de cada uma de vocês. Sejam muitíssimo abençoadas com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, estejam com todos nós. Glórias, aleluias, meu muitíssimo amém. Gratidão.